Olá a todos e bem-vindos de volta. Hoje estamos com Kevork Almassian, apresentador do muito popular programa Siriana Analysis. Então seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. É um grande prazer estar nesse Smart seu programa. Muito obrigado por me receber. Bem, eu queria conversar com você sobre a Síria, porque você tem acompanhado esse tema, bem, desde sempre. E por anos, você alertou que os Estados Unidos e seus aliados estavam apoiando grupos terroristas em seus esforços para derrubar Assad. Como você sabe, isso foi vendido ao público como apoio a rebeldes moderados, em que os Estados Unidos cooperaram com a Arábia Saudita e outros estados do Golfo, supostamente para apoiar a democracia e promover os direitos humanos. Agora, isso teve sucesso, e como você previu, temos agora um ex-membro do ISIS, sob a liderança de Jolani no poder na Síria. É muito difícil, diferente do passado, descartar isso como propaganda, já que ele mesmo estava na lista de terroristas dos Estados Unidos, com uma recompensa por sua cabeça. Mas mesmo assim, agora estão tentando limpar sua imagem. Ele cortou o cabelo e usa terno, então agora é considerado moderado. Mas como podemos entender como chegamos a esse ponto e o que realmente está acontecendo na Síria agora? Na verdade, para entender o conflito sírio, precisamos colocá-lo em seu devido contexto. E é por isso que a Síria foi alvo. A Síria foi alvo por falta de democracia ou por falta de liberdade de expressão? Não. Claro, a Síria não era Suíça, e para ser muito franco, havia autoritarismo político, o que significa que você tinha liberdades sociais, ou costumava ter liberdades sociais na Síria. Você costumava ter liberdades religiosas na Síria, e podia praticar seus assuntos religiosos e culturais de qualquer maneira possível, desde que não interferisse nos assuntos de outras pessoas. O problema com a Síria era que, enquanto você não ameaçasse o chefe de Estado e não representasse uma ameaça séria, digamos, de segurança ou política contra o líder do regime, nada iria acontecer com você. Por outro lado, as alternativas, que eram a Frente al-Nusra, o ISIS, o Ahrar al-Sham e outros, prometiam um Estado Islâmico no país, o que significa que eles não iriam trazer democracia. E pior ainda, iriam instaurar uma teocracia islâmica no país, o que, na minha opinião, é pior do que o autoritarismo político. Agora, por que os americanos, os britânicos, especialmente a CIA, o M6 e o MT, embarcaram na ideia de mudança de regime? Foi por causa da postura geopolítica da Síria na região, especialmente após a invasão do Iraque. Quando Colin Powell foi à Síria, ele apresentou uma lista de exigências a Bashar al-Assad, dizendo que ele precisava reorientar a postura geopolítica da Síria, deixando de ser membro do que antes era chamado de Eixo da Resistência, para integrar o campo árabe moderado, que inclui Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e outros países que normalizam relações com Israel, seja de forma tácita ou aberta. Após esses acontecimentos, os Estados Unidos impuseram sanções à Síria sob o governo de George W. Bush. O presidente Bashar, na época, acelerou o apoio a atores não estatais na região que lutavam contra a hegemonia dos Estados de Israel e de Israel, incluindo o Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica e alguns grupos no Iraque. Foi nesse momento que o presidente da Síria, na época, ultrapassou a linha vermelha, de acordo com os tomadores de decisão ou planejadores americanos, e eles queriam derrubá-lo. Naquele momento, os franceses convenceram os americanos, dizendo que era preciso dar outra chance a Bashar. Eles o convidaram para Paris em 2008, durante o Dia Nacional da França, e lhe deram tratamento de tapete vermelho. Trataram-no como se fosse um líder mundial. Colocaram-no em um pódio ao lado de todos os líderes mundiais, incluindo Ban Ki-moon, ministros das relações exteriores, presidentes e primeiros ministros de todo o mundo. Eles estavam se reunindo lá, incluindo o primeiro-ministro de Israel na época. Esse foi o momento em que os franceses armaram uma armadilha para Bashar no palanque. Eles queriam forçá-lo a apertar a mão do primeiro-ministro de Israel. Se você voltar aos arquivos e assistir ao vídeo,
pode ver como Ban Ki-moon estava conversando com Bashar, como Amir Hamad bin Jassim estava falando com Bashar, e como muitos outros estavam fisicamente empurrando-o para apertar a mão de Olmert naquele momento, mas ele recusou. Esse foi o momento em que decidiram que não era possível persuadir Assad a se tornar amigo de Israel e, eventualmente, amigo do campo árabe moderado. E esse foi o mesmo ano em que o ex-ministro das Relações Exteriores da França confessou na France 24, dizendo que foi contatado em 2008, após esse incidente, por seus colegas britânicos, que lhe disseram que queriam que ele participasse de uma operação de mudança de regime que começaria em breve na Síria. 2 anos depois, começou a Primavera Árabe, e 1 ano após isso, a Primavera Árabe chegou à Síria. Portanto, essa foi a principal razão pela qual eles queriam desestabilizar a Síria. Para instalar, digamos, um governo fantoche que pudesse normalizar relações com Israel. Mas Israel tinha uma estratégia diferente em mente. Para Israel, não basta ter um país vizinho como a Síria, com um governo centralizado que esteja normalizando relações com Israel. Para Israel, eles também queriam fragmentar a Síria, balcanizar o país. É por isso que os israelenses e o Deep State nos Estados Unidos apoiaram esses elementos radicais Takfiri no país, porque sabiam que uma vez que esses tipos de elementos chegassem ao poder, destruiriam completamente o governo centralizado. Eles destruiriam as instituições do Estado e, depois disso, atacariam as estruturas sociais, os componentes sociais do país. Assim, destruiriam o Estado-nação e também o contrato social do país, que foi construído sobre a convivência entre 20 diferentes seitas e etnias. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora, uma vez que Jolani chegou ao poder, as instituições do Estado foram completamente destruídas. Israel interveio e destruiu completamente o exército sírio, aniquilando-o, especialmente as armas estratégicas. E então Jolani passou a atacar as minorias, começando pelos alauítas, depois os xiitas, e agora ele está indo atrás da comunidade drusa. Então, tudo isso está seguindo conforme o plano. Já é uma guerra civil, e eles querem prolongá-la o máximo possível para criar mini-estados no país. Antes da mudança de regime, as pessoas costumavam se identificar como sírias. Eu sou sírio de etnia armênia. Sou sírio, mas minha religião é muçulmana. E minha seita é, por exemplo, alauíta, xiita ou sunita. Agora, por causa dessa guerra sectária, e motivada por questões étnicas, conduzida e travada pelo regime de Jolani, contra os componentes sociais da Síria, todos começaram a se enxergar como parte de sua microidentidade. Agora eles se identificam como alauítas, como xiitas, como sunitas, como curdos, e não mais como sírios. E esse foi o objetivo dessa guerra de mudança de regime. Como mencionei, um de seus fatores era destruir a identidade nacional da Síria e criar cantões no país, onde cada componente agora depende de uma potência estrangeira para se proteger. Agora, Jolani envia seu exército da Al-Qaeda e os beduínos contra os drusos, e os drusos se veem isolados, então pedem proteção a Israel. Portanto, esse desespero que foi criado, devido às operações psicológicas e de segurança contra eles, forçou muitos componentes da sociedade síria a depender de potências externas. E, portanto, não existe mais um povo sírio. Não existe mais um Estado sírio. Está completamente colapsado. E o que estamos vendo agora é apenas a continuação da fragmentação do Estado sírio, para que Israel possa avançar e expandir ainda mais em territórios sírios, criando ou ampliando sua soberania sobre áreas que eles afirmam fazer parte do projeto do Grande Israel. E suspeito que eles começarão abrindo um corredor das colinas de Golã até As-Suwaida, onde o conflito está em andamento neste momento. E de As-Suwaida, seguirão para o leste até o posto fronteiriço de Al-Tanf, onde estão estacionadas as forças de ocupação americanas. E esse foi o principal motivo pelo qual eles estiveram estacionados lá nos últimos 10 anos. E a partir dali, eles abririam uma rota terrestre até a margem leste do Eufrates,
onde as forças curdas estão posicionadas e, aliás, são apoiadas pelos Estados Unidos. E se eles alcançarem a margem leste do Eufrates, isso significa que Israel teria conectividade geopolítica entre as colinas de Golã e a margem leste do Eufrates. E a partir da margem leste do Eufrates, eles podem projetar sua influência para o sudoeste do Iraque, especialmente na região de Anbar e nos bairros xiitas, onde a maioria é pró-Irã. Então, isso está acontecendo passo a passo no tabuleiro de xadrez após o Irã. E eu suspeito que a próxima operação de desestabilização será no Iraque e no Egito, claro, depois contra o Irã. Eles estão tentando cercar o Irã por todos os lados através desse corredor David, e no sul do Cáucaso, através do corredor Zangezur, que agora será aberto. E os Estados Unidos vão arrendar 30 quilômetros dentro do território armênio. Isso significa que os americanos e os israelenses estarão nas fronteiras com o Irã, na parte norte, e através do corredor David, eles podem projetar sua hegemonia novamente sobre o Irã. Isso será uma péssima notícia para o Irã. Tem muita coisa aí que eu gostaria de analisar, mas para começar, pelo primeiro ponto, esse desejo de desmantelar a Síria. Não acho que seja um grande segredo que Israel prefere vizinhos fracos ou mais caóticos, algo que não consiga montar uma oposição efetiva contra ele. Mas esse desejo de dividir a Síria em pequenos pedaços e estabelecer uma esfera de influência, parece que Israel pode até anexar mais territórios. Mas isso realmente está em total sintonia com as ambições dos americanos e dos turcos. Porque dá a impressão, pelo Erdogan, de que ele não está disposto a se opor fortemente a Israel em nada. Retoricamente, sim, mas não além disso. Mas certamente a Turquia tem interesse em uma Síria mais integrada sob influência ou até controle turca. Mas e os Estados Unidos? Quais são os interesses deles? Eles vão simplesmente seguir Israel para onde quer que Israel os leve. Na verdade, acredito que a Turquia prefere um governo centralizado na Síria, controlado por Jolani. Mas a ideia de um governo centralizado, na visão da Turquia e de Jolani, não se baseia em instituições estatais ou cidadania, onde todos são iguais perante a Constituição. Não, ela se baseia na subjugação dos outros componentes da sociedade síria. E essa é a mesma mentalidade que prevalecia sob o Império Otomano, quando eles criaram um grande império, mas subjugaram muitos dos povos que viviam sob o domínio otomano. Um deles eram meus avós, os armênios, assim como os gregos, os alauítas, certo? Portanto, a ideia de Jolani construir um Estado-nação ou um governo centralizado é, na minha opinião, uma ideia grotesca. Não pode funcionar enquanto Jolani estiver no poder. Portanto, se a Turquia estiver interessada em construir um Estado-nação na Síria, que possa estender sua soberania sobre todo o território sírio, eles não podem usar Jolani para esse propósito. Eles precisam de outra pessoa, porque Jolani tem uma mentalidade diferente. Jolani vem de um histórico jihadista e possui preconceitos sectários e étnicos contra componentes da sociedade síria, um dos quais são os cristãos. Por exemplo, quando ocorreu o ataque terrorista na igreja de Santo Elias em Damasco, algumas semanas atrás, Jolani não chamou de ataque terrorista. Jolani nem sequer lamentou pela nação. Ele nem mesmo declarou 3 dias de luto. E as pessoas que cometeram esse ataque terrorista faziam parte da própria segurança geral do Jolani. Se ele condenar esse ato como um ato terrorista, estaria se condenando. Primeiro, porque as pessoas que o cometeram fazem parte da sua segurança geral, e segundo, porque ele próprio já cometeu tais crimes no passado, certo? Então há uma contradição entre defender um Estado centralizado e colocar alguém como Jolani no poder. Agora Israel, por outro lado, e os americanos, parece que foram persuadidos pelos sauditas e pelos turcos de que podem controlar a Síria por meio de procuradores, o que significa que os Emirados Árabes Unidos, a Arábia Saudita e a Turquia dividiriam o bolo e administrariam os assuntos da Síria.
Eles querem um governo centralizado, e alguns oficiais nos Estados Unidos compraram essa ilusão. Agora, Israel tinha uma perspectiva diferente, porque Israel tem o projeto da Grande Israel na região, e eles querem expandir suas reivindicações territoriais dentro dos territórios sírios. Isso significa que eles precisam incitar guerras civis e tensões sectárias no país para se apresentarem como a Síria. Um exemplo disso é o que aconteceu recentemente em Assuaida. Jolani estava em Baku e, segundo relatos israelenses, ele se encontrou com altos funcionários de segurança de Israel. Assim que ele chegou a Damasco, desencadeou esse ataque contra a comunidade drusa em Suaida. Agora, a máquina de relações públicas de Jolani, especialmente o lado britânico, veio a público dizendo que houve um mal-entendido, que Jolani entendeu Israel errado e achou que havia um sinal verde de Israel e dos Estados Unidos para trazer Suaida de volta ao seu patrocínio. Agora, se isso for verdade, se essa teoria estiver correta, então eles o usaram como um Saddam Hussein 2.0. Porque lembre-se, quando Saddam atacou o Kuwait, ele enviou uma carta na época para o embaixador americano, tentando sondar se os americanos se importariam se ele invadisse o Kuwait. E ele não recebeu uma objeção dos americanos. Eles não disseram sim. Eles não disseram não para ele. Ele achou que tinha sinal verde e atacou o Kuwait. E o que aconteceu depois disso? Eles destruíram seu exército quando ele estava se retirando do Kuwait e depois impuseram sanções draconianas contra ele. Então, se essa teoria estiver correta, eles o usaram como um bode expiatório, assim como fizeram com Saddam Hussein nos anos 90. Mas eu não acredito nessa teoria. Eu acredito que Jolani foi escolhido com o propósito de iniciar esse tipo de guerra civil sectária no país, a fim de criar divisões verticais na sociedade síria. E agora ele conseguiu criar essas divisões verticais. Depois que esse ataque aconteceu contra Suaida, as pessoas em Suaida não se veem mais como parte do Estado sírio e da nação síria. Elas não querem mais fazer parte disso. E o restante das comunidades, por exemplo, os alauítas, veem a mesma coisa. Mas os alauítas não têm armas e não contam com nenhum poder regional por trás deles. Mas agora, se você chega à Síria como uma potência regional ou uma superpotência internacional e diz: eu sou o protetor das minorias na Síria, toda e qualquer minoria do país, incluindo os sunitas secularistas, vai dizer: eu não quero ficar sob o regime de Jolani. Eu estaria melhor e mais protegido por qualquer uma dessas potências regionais. O que significa que a refeição já está pronta. Está sendo preparada. Está sendo preparada há mais de 14 anos e a refeição já está pronta. E o nível de desespero que eles espalharam entre o povo sírio, pelas sanções, pelo impacto devastador das guerras, pelo trauma e agora pela guerra civil sectária travada pelo regime de Jolani. Até outro dia eu disse: quem quer que venha e se apresente como salvador do povo, eles vão aceitar. Eles vão aceitar o mal, vão aceitar o Shaitan, vão aceitar qualquer um se esse poder puder salvá-los. Então essa é a situação geral na Síria. O que significa que não foi só a nação síria que entrou em colapso, foi a alma síria. E a alma síria que eu conheço da Síria, porque vivi a maior parte da minha vida lá, é esse contrato social entre nós e todas as outras pessoas do país. Ou seja, eu te respeito, você me respeita, eu cuido da minha vida, eu sigo meus próprios rituais, você segue os seus próprios rituais. Mas tudo isso se perdeu no momento atual. E já não há mais paz e convivência entre o povo sírio. Algo bastante notável, se não impressionante, é a capacidade de vender a incursão ou divisão da Síria como um objetivo humanitário. Mas, novamente, por que mexer em uma receita que parece ser aplicada a todos os conflitos? Só que desta vez, com Israel cometendo um genocídio de um lado da fronteira e do outro lado, agora sendo a força protetora humanitária, contra o governo que eles ajudaram a colocar no poder. Quero dizer, é realmente extraordinário, mas parece que grande parte da mídia está seguindo a narrativa que lhes é entregue.
Fiquei curioso, porém, porque você mencionou o Irã, que eles olharam para isso e viram que poderiam ser cercados. Você disse que isso seria uma péssima notícia para o Irã. E parece haver um objetivo geral de reorganização ou uma reestruturação geopolítica de toda a região. E você também mencionou o Azerbaijão. Quais forças você vê em ação? Obviamente, os Estados Unidos e Israel ainda não terminaram com o Irã, mas parece que eles teriam preferido enfrentar o Irã por meio de um intermediário. Por isso pensei que vender armas para Jolani e as novas autoridades na Síria poderia ser um passo nessa direção. Muitas pessoas agora observam a inclinação crescente do Azerbaijão em direção a Israel. Novamente, isso não é algo novo. Mas como o Iraque se encaixaria nisso? Porque sempre disseram que o Iraque era o caminho para o Irã. Pelo menos foi isso que disseram há 22 anos, com a invasão do Iraque. Como você vê a reconfiguração mais ampla da região? Antes da Revolução Islâmica, sob o Shah via os países pan-turcos como uma ameaça maior à segurança nacional do Irã. Agora, quando ocorreu a Revolução Islâmica, eles mudaram essa narrativa para que fosse Israel o inimigo existencial contra a Revolução Islâmica e o mundo islâmico, etc., na região, contestando o fato de que tanto Israel quanto a Turquia e outros países pan-turcos também representam algum tipo de ameaça. Mas agora, após a mudança de regime na Síria, acredito que a Turquia expandiu sua influência não apenas para o Levante, mas também para o Cáucaso, porque agora eles têm Pashinyan na Armênia, que está perfeitamente disposto a cooperar tanto com Aliyev quanto com Erdogan neste caso, com o objetivo de reorientar a Armênia do campo CSTO, pró-Irã, digamos, para o campo pró-Atlântico. Portanto, o Irã em breve se verá cercado ao norte pelo Azerbaijão, Armênia e, basicamente, pelo campo transatlântico dos Estados Unidos. Eles perceberão que a Turquia é perfeitamente capaz de projetar sua hegemonia pan-turca ou aspirações neo-otomanas na Ásia Central por meio desse corredor, que agora é chamado de Nakhchivan. Isso também desestabilizará alguns dos países da Ásia Central, aumentando a influência da Turquia sobre a região. Mais cedo ou mais tarde, o Irã perceberá que a ameaça turca contra eles é maior do que a israelense. Provavelmente é por isso que agora estão enviando sinais aos Estados Unidos de que estão dispostos a continuar as negociações com os americanos sobre o programa nuclear, a fim de evitar tais confrontos e confrontações. Mas isso não vai funcionar com os iranianos, porque o Irã construiu toda a sua estratégia na região, nos últimos 40 anos, em expulsar a dominação americana da região. Voltar atrás agora significaria que a Revolução Islâmica acabou. Se a Revolução Islâmica acabou no Irã, isso significa que não há mais necessidade do Ayatollah Khamenei e de todo o regime que se baseia no conceito de lutar contra a hegemonia americana e israelense na região. Então, basicamente, o que aconteceu depois de 7 de outubro foi que os israelenses foram atrás de todos os atores do eixo da resistência e os eliminaram, ou os confinaram, cortando esses eixos ao acelerar e reiniciar a operação de mudança de regime. Enquanto isso, o Irã preferiu liderar o eixo por trás. Eles não queriam ir para a linha de frente e lutar diretamente, a menos que fossem seriamente atingidos pelos israelenses. Mas posso lhe assegurar, de acordo com informações muito confiáveis, que os iranianos foram a Damasco, isso foi em junho ou julho de 2024, e pediram a Assad, naquela época, que permitisse a abertura de uma nova frente por meio de proxies ou aliados contra as colinas de Golã, contra as forças israelenses ali. E Assad fez a eles a seguinte pergunta: se Israel retaliar de forma dura em Damasco e decidir nos bombardear como fazem em Dahiyeh, nos subúrbios do sul de Beirute ou em Gaza, vocês vão intervir? O Irã virá proteger seus aliados? E a resposta foi passiva. Então a Síria rejeitou abrir uma nova frente de combate nas colinas de Golã.
Na minha opinião, se você é o líder do eixo, precisa desempenhar um papel mais ativo nesse eixo, assim como os americanos vieram e protegeram Israel neste caso, de todas as formas possíveis, militarmente, logisticamente, no nível de inteligência, etc. Mas os iranianos preferem liderar dos bastidores e chamam isso de paciência estratégica. Mas a paciência estratégica se tornou agora uma responsabilidade para o Irã. E eles estão em uma situação geopolítica muito ruim no momento atual. Mesmo que estejam dando sinais de que querem negociar com os americanos e os israelenses percebem a fraqueza do Irã neste momento, no tabuleiro geopolítico da região, e sabem que os iranianos preferem preservar sua segurança nacional e integridade territorial. É por isso que eles vão avançar ainda mais. Eles vão pressionar cada vez mais e se aproximar cada vez mais, porque é assim que americanos e israelenses negociam. Você cede um pouco, eles querem vir e tomar cada vez mais. E neste caso, acredito que o Azerbaijão vai desempenhar um papel central. Lembre-se, durante os conflitos de 2020 e 2023 em Nagorno-Karabakh, Artsakh, o Irã ficou ao lado do Azerbaijão. O Irã disse que o Azerbaijão tem uma reivindicação sobre Nagorno-Karabakh e apoiou isso. Mas acabaram dando um tiro no próprio pé. Na época, perguntei a alguns oficiais iranianos: o que vocês estão fazendo? Vocês estão permitindo que o Azerbaijão se aproxime das suas fronteiras? E o Azerbaijão é um estado satélite avançado de Israel. Segundo documentos do Wikileaks, agentes do Mossad dizem, estou citando eles, que se sentem em casa em Baku. Não há restrições para eles. E o que os agentes do Mossad estão fazendo em Baku, basicamente? Eles estão desestabilizando o Irã, certo? E agora que o Azerbaijão ocupou Nagorno-Karabakh, eles estabeleceram 3 bases aéreas lá. Contra quem essas bases estão direcionadas? No Irã. E nas fronteiras entre o Irã e o Azerbaijão, os israelenses agora construíram o que chamam de vilarejos inteligentes. Essa é uma história muito interessante. Os israelenses estão construindo vilarejos inteligentes. Ninguém sabe exatamente a natureza desses vilarejos inteligentes, mas o helicóptero de Raisi caiu a 200 quilômetros de um desses vilarejos inteligentes. Isso levanta sérias questões sobre a utilidade e o propósito de Israel construir esses vilarejos inteligentes naquela fronteira. E se ouvirmos as alegações de alguns relatos iranianos, alguns dos drones usados em ataques contra o Irã vieram do Azerbaijão. Então, neste caso, vejo que a postura passiva do Irã, digamos, querendo liderar por trás, acabou saindo pela culatra. E agora, eles se encontram em uma situação em que querem preservar sua segurança nacional e integridade territorial. Mas pode ter certeza de que os israelenses e os americanos ainda não terminaram com eles. Não importa quantas concessões os iranianos façam, eles ainda irão atrás deles, porque sabem que o Irã perdeu sua influência, especialmente os aliados que eram perfeitamente capazes de estabelecer uma dissuasão de linha de frente contra Israel. Por exemplo, o Hezbollah. Se você atacar o Irã, temos amigos e aliados nas suas fronteiras que são perfeitamente capazes de destruir alguns dos seus assentamentos. Mas lembre-se, no último ataque contra o Irã, o Hezbollah não interveio, porque o Hezbollah tem estado mais localizado. O Hezbollah sabe que no momento atual, sua existência e a existência de seu povo, a comunidade xiita, está em risco, sob grande ameaça. Então eles preferem se preservar localmente dentro do Líbano, também esperando um ataque vindo da Síria. Agora, em suas fronteiras, você tem todos esses jihadistas e esses chamados beduínos, muitos dos quais eram do ISIS, e agora são chamados de beduínos. Por que esse experimento de normalizar essa cena jihadista na Síria? Isso será copiado, e eles vão soltar esses beduínos e essas hordas do ISIS em breve. Se o Hezbollah não se desarmar, Tom Barak continua dizendo que o Hezbollah precisa se desarmar. Isso é uma ideia absurda. É como dizer para alguém se desarmar enquanto espera uma faca chegar ao seu pescoço. Não, eles não vão se desarmar.
e vão lutar quando chegar a hora. Mas eu acredito que o próximo alvo, se os americanos não conseguirem desarmar o Hezbollah por meios diplomáticos, eles vão usar esse processo na Síria para aumentar a pressão sobre o Líbano também, a fim de forçar o Hezbollah a se desarmar. Mas, na minha opinião, o Hezbollah é bem treinado e competente demais para que esses beduínos caóticos e as hordas do ISIS consigam eliminar o Hezbollah como organização. Esse é um bom ponto. Muitas pessoas já esperavam isso, que com a queda da Síria, os novos grupos terroristas que agora controlam o país provavelmente seriam usados também para atacar o Hezbollah no Líbano. Mas acho a Turquia muito interessante em tudo isso, porque eles estão jogando um grande jogo. E como você disse, quando a Turquia conseguir se conectar adequadamente com o Azerbaijão, terá um bom flanco norte contra os iranianos, além de forte acesso à Ásia Central. Para mim, a peça mais estranha desse quebra-cabeça é o país que fica no meio, a Armênia. Para mim, isso não faz sentido algum. Parece simplesmente que Pashinyan está tomando uma decisão autodestrutiva atrás da outra, fortalecendo seus adversários e enfraquecendo seus parceiros. Não consigo entender. É algo muito estranho se aliar justamente com os dois lobos de cada lado, Turquia e Azerbaijão, que provavelmente deveriam ser considerados seus principais adversários. De qualquer forma, como isso não faz sentido, também sugere que essas ambições talvez não sejam muito estáveis. E isso parece ser um tema recorrente com a Turquia, especialmente sob o comando de Erdogan. Eles sempre têm grandes ambições, sempre muito enganosos na forma como buscam essas ambições. Mas também há uma tendência da Turquia de exagerar em suas ações. É por isso que quero te perguntar, o que faz sentido sobre o que pode acontecer, não apenas nessa região restrita, mas se ampliarmos o olhar? Porque há grandes atores. Obviamente, a Rússia não está satisfeita com o que está acontecendo no Cáucaso, especialmente com o que o Azerbaijão tem feito ultimamente. Mas também há países como a China, que não vai deixar o Irã cair. Então, como você vê essa dinâmica? O que você está interpretando disso? Primeiro de tudo, quero comentar sobre o Pashinyan. Você disse que não faz sentido, e você é o especialista. Desculpe se eu puder interromper. Com base no interesse nacional, isso não faz sentido. Isso não faz nenhum sentido. Você é o especialista nisso. E quando algo não faz sentido, quando você olha para o interesse nacional da Armênia e vê que eles estão indo exatamente na direção oposta, isso significa que há algo, um fator por trás dos bastidores que não vemos. Neste caso, acredito que o principal fator é que Pashinyan chegou ao poder, assim como na Revolução Colorida na Ucrânia, com o objetivo de reorientar a Armênia para o campo transatlântico, assim como aconteceu na Revolução Colorida e no Maidan na Ucrânia. Esse é o mesmo roteiro, sendo adotado em diferentes lugares nos países do leste europeu ou nos países da antiga União Soviética. E Pashinyan, neste caso, acredita firmemente que a Armênia como Estado-nação, sua história, sua civilização, sua religião como a primeira nação cristã do mundo, são todas irrelevantes. Ele questiona o genocídio armênio. Ele está lutando contra a Igreja Apostólica Armênia. Ele está lutando contra a identidade nacional armênia. Sua base popular chama a identidade nacional armênia de fascismo. Eles acreditam que a igreja deve ser desmontada e que o país deve se tornar parte da UE e trazer forças da OTAN. Então eu acho que essa é a Ele é o diretor executivo do Império que está implementando essa estratégia lá. Ele não é um líder nacional. Ele foi escolhido, assim como Zelensky na Ucrânia, para liderar esse movimento, essa mudança. Pashinyan está governando com 13% de popularidade, de acordo com pesquisas recentes na Armênia. Ele não tem uma base popular na Armênia, mas mantém o controle do poder porque criou todo um aparato de segurança e militar leal a ele. Ele expulsou completamente todos os antigos generais e oficiais de segurança competentes
e nomeou seus próprios aliados nesse Netkaz. É por isso que os armênios perderam Nagorno-Karabakh, certo? Perder Nagorno-Karabakh foi uma das tarefas atribuídas a ele por esses globalistas, porque eles queriam abrir o corredor de Zangezur entre o Azerbaijão, Nakhchivan e a Turquia, em prol do campo transatlântico, para ter essa projeção de poder através da Turquia até a Ásia Central e especialmente para o sul do Cáucaso. Portanto, neste caso, Pashinyan se encontrou naturalmente no mesmo campo que a Turquia e o Azerbaijão, que são os arqui-inimigos do povo armênio, e eles não hesitariam nem por um momento em engolir completamente a nação armênia. E se há alguém que pensa que nações não morrem e civilizações não morrem ou declinam, preciso lembrá-los sobre o Império Assírio. Preciso lembrá-los agora sobre a nação síria. Tenho que lembrá-los de muitas civilizações que chegaram ao fim, porque às vezes cometeram erros de cálculo ou foram sobrecarregadas por guerras ao longo da história. Portanto, a ideia de que a Armênia não pode enfrentar a extinção é tola. Isso acabará levando a Armênia a perder sua soberania sobre o sul do país, especialmente na região de Syunik, porque eles vão perder para os americanos por 100 anos. E isso vai criar tensões entre a Armênia e o Irã. O Irã tem sido um vizinho muito bom para a Armênia por muito tempo. E o mesmo vale para a Rússia. Em 2016, quando o Azerbaijão atacou Nagorno-Karabakh, eles tinham as mesmas forças, tinham o mesmo poder, mas não conseguiram ocupar Nagorno-Karabakh sob o antigo presidente, ou primeiro-ministro da época, Serj Sargsyan, porque ele tinha um ótimo relacionamento com todas as potências, com a Rússia, com o Irã, com os Estados Unidos. Essa é a posição da Armênia. Ela deve manter boas relações com ambos os lados. Não deve ser um peão nesse conflito geopolítico, nem se tornar uma arma contra qualquer um dos lados. Se a Armênia desempenhar esse papel sujo na região, sendo um país pequeno, do tamanho do meu dedo se você olhar no mapa, ela enfrentará a ruína e será engolida por essas potências regionais. Isso é o que mais me preocupa, porque sou armênio étnico e venho tentando alertar sobre esse caso desde 2018. Mas da mesma forma que muitos sírios foram alvo de propaganda pela imprensa, os armênios estão passando pela mesma coisa. Glenn, há milhões e milhões de dólares sendo gastos por essas ONGs, USAID e todas essas organizações liberais dentro da Armênia para veículos de mídia, jornais, etc. Kaja Kallas, outro dia, quando estava em Yerevan, você lembra o que ela disse? Ela disse, queremos gastar, não sei, 10 milhões de dólares ou algo assim na mídia independente armênia. A ideia de juntar as palavras independente e 10 milhões de dólares não combina. Como você vai estabelecer uma imprensa independente se está financiando ela? Isso significa que eles vão seguir as diretrizes e a linha editorial dos financiadores. E qual é o interesse da UE nesse caso? É o interesse de abrir o corredor de Nakhchivan. É o interesse de manter os observadores da UE nas fronteiras. É o interesse de expulsar a influência russa do sul do Cáucaso e de a Armênia sair da CSTO e se juntar ao bloco ocidental. Não sou contra um bom relacionamento com o Ocidente. Só não vire um peão. O exemplo da Ucrânia, um país enorme, está aí na sua frente. A Armênia tem o tamanho de uma cidade da Ucrânia. Então, como eles vão conseguir garantir sua própria segurança se, Deus me livre, uma guerra estourar novamente? E o Azerbaijão continua dizendo, Aliyev, ele fala em gravações em vídeo, que eles veem a Armênia como a província do Azerbaijão Ocidental. Eles estão dizendo isso. Não é só a minha análise. Portanto, como nação, se você quer se proteger, primeiro, é preciso ter uma identidade nacional para que as pessoas sintam um senso de pertencimento à nação. Segundo, é necessário o aspecto religioso, especialmente porque 97% dos armênios são da Igreja Apostólica Ortodoxa Armênia. A fé no cristianismo manteve os armênios vivos por séculos, especialmente após o genocídio armênio. Então, quando você destrói a identidade nacional e a Igreja, está destruindo os dois principais pilares da nação armênia.
you're destroying the two main pillars of the Armenian nationhood. So the Armenians have to do a reverse. Então, os armênios precisam fazer um movimento reverso, uma guinada, para entender que sua sobrevivência depende dessa mudança de direção e de retornar à sua identidade nacional, à sua igreja e à preservação de sua soberania. Porque Nagorno-Karabakh não era apenas um pedaço de terra que os armênios diziam, isto é nosso, e havia uma disputa territorial. Não, também mantinha a Armênia propriamente dita, fora do alcance do Azerbaijão. Era também uma zona de amortecimento entre eles e o Azerbaijão. Agora que perderam Nagorno-Karabakh, o Azerbaijão está nas fronteiras com a Armênia. Eles já fizeram incursões em territórios armênios e estão projetando sua segurança nacional e sua dominância sobre a Armênia. Eu acho que a segurança nacional da Armênia está completamente exposta. E se o Azerbaijão quiser invadir a Armênia, infelizmente, não encontrará uma resistência feroz. Então o que eles vão fazer? Vão ligar para o Justin Trudeau, que vai vir proteger a Armênia? As meias do Justin Trudeau, ou da Kaja Kallas, ou dos outros? Não, ninguém vai piscar ou enviar soldados para proteger a Armênia. Portanto, a Armênia precisa permanecer STO e diversificar seus relacionamentos com o Oriente e o Ocidente, ficando no meio. Não se torne um peão, nem para a OTAN, nem para a Rússia, nem para ninguém. Você é apenas um país independente na região. Acho que esse é um ponto extremamente importante. Essa necessidade de diversificar os parceiros estrangeiros, tanto por questões de segurança, mas talvez ainda mais importante, por laços econômicos. Essa é realmente a diferença entre ser parceiro de um Estado poderoso ou ser um peão. Lembro que sempre dei o mesmo conselho para a Ucrânia também. Bem, antes de 2014, claro, vocês deveriam diversificar seus laços econômicos. Novamente, deveriam buscar o Ocidente para ampliar esses laços. Você não quer ser excessivamente dependente da Rússia, porque se você depende demais de uma única potência, o que é uma interdependência assimétrica, onde você depende mais deles do que eles de você, você não vai conseguir desfrutar de soberania. E você vai se tornar quase uma colônia, quase isso. Mas ao mesmo tempo evite também uma dependência excessiva do Ocidente. E acho que isso é apenas bom senso. Potências estrangeiras sempre preferem um peão a uma parceria. E sim, então com a Ucrânia, isso também foi prejudicial em 2014, porque claro, você precisa avaliar o que a potência estrangeira quer. Eles têm intenções benignas? Não. Acho que Washington, obviamente, vê a Ucrânia como tendo apenas um interesse estratégico, ser uma adaga contra a Rússia. Então, o objetivo, obviamente, é ter a soberania da Ucrânia completamente absorvida por Washington, na medida em que possa ser usada. Acredito que se tornar um peão do Ocidente é mais perigoso do que se tornar um peão de qualquer outra potência, como a Rússia ou a China, porque a Rússia e a China acreditam na soberania. Eles acreditam em Estados-nação. Mas o Ocidente coletivo, eles estão vivendo ou enxergando o mundo a partir de uma perspectiva pós-soberana. Eles acreditam em criar uma rede de Estados clientes, não parceiros. O conceito é diferente. E o Ocidente é muito manipulador, digamos. Os oficiais ocidentais. Eles continuam falando sobre, você sabe, estamos apoiando a democracia na Armênia. Mas quando as forças de Pashinyan espancam manifestantes, usando policiais treinados pelos americanos contra os manifestantes, não vemos condenação do Ocidente, o que significa que isso é hipocrisia. We don't see condemnation from the West, which means this is a hypocrisy. The real purpose is geopolitics. O verdadeiro propósito é a geopolítica. E é isso que me incomoda, que apresentam às pessoas um prato bonito, colorido com bandeiras LGBTQ, e dizem, vamos salvar vocês, segurem isso. Mas é como um veneno. Eles estão envenenando nações ao manipulá-las para pensar que agora estão livres. Assim como o povo sírio, muitos dos quais foram às ruas celebrar sua liberdade após a mudança de regime, que na verdade é escravidão, escravidão completa. Então os conceitos, a ideia do que é liberdade, o que é democracia, o que é soberania, o que é isso e aquilo, tudo está de cabeça para baixo hoje em dia.
What is this and that? Everything is upside down nowadays. You could be a slave and you go to the street. Você pode ser um escravo e ir para a rua comemorar achando que é livre, porque é assim que as palavras, a mídia e essa máquina de propaganda se tornaram poderosas. As pessoas se tornaram seus próprios inimigos hoje em dia. Elas não entendem que uma vez que você perde seu país para esses grandes poderes e eles destroem seu exército, eles vêm e investem no seu país. Isso significa que você não tem mais uma economia nacional. Se você não tem uma economia nacional, você não tem soberania, porque não pode mais tomar suas próprias decisões. E uma vez que essas corporações entram no seu país, elas são como vermes. Elas se espalham por todo o país e sugam tudo até secar. E o que aconteceu, por exemplo, na Síria, com todas essas corporações assumindo o controle dos portos, aeroportos, universidades, rodovias, setores de energia, etc. Enquanto isso, no passado, tínhamos as nossas próprias empresas sírias, certo? O que significa que os sírios trabalhavam e geravam esse dinheiro para os próprios sírios. Mas agora, os sírios vão trabalhar como escravos para corporações multinacionais. E eles vão gerar lucros para essas corporações multinacionais. O dinheiro não será reciclado na economia nacional síria, mas sim nos bolsos desses investidores, certo? Existe uma diferença enorme entre esses dois conceitos. E eu sempre tendo a preferir um país onde as pessoas possam tomar decisões que as beneficiem. Mas, se você se torna um país escravizado ou um país cliente, então perde a capacidade de tomar decisões, até mesmo no seu próprio currículo, até mesmo nas decisões básicas do dia a dia. Isso é assustador de se pensar, porque estamos caminhando para um futuro distópico, onde elites poderosas controlam populações inteiras e as manipulam. As pessoas são programáveis. Elas podem mudar de opinião, podem ser persuadidas e manipuladas. E a prova disso é que, como você disse, o mesmo roteiro está funcionando em diferentes lugares. Mesmo tendo livros abertos sobre o Iraque, Líbia, Somália, Iugoslávia, Chechênia, Afeganistão e tantos outros lugares para as pessoas simplesmente lerem. Mas parece que eles estão tendo dificuldade em aprender as lições. Mesmo que estejam lendo, e a informação agora seja gratuita para todos, algumas pessoas ainda acham difícil aprender com isso. E é por isso que é importante para pessoas como você e muitas outras vozes alternativas que estão fazendo o trabalho que a mídia deveria estar fazendo, basicamente, informar o povo. Porque nos nossos canais de TV, não somos informados. Eles estão nos dizendo como pensar sobre um conflito e quais devem ser nossas decisões. Eles estão decidindo por nós. Essa é a principal diferença entre explicar e dizer. E, portanto, esses canais, na minha opinião, estão realmente fazendo um ótimo trabalho em informar as pessoas. E você vê quantas pessoas hoje em dia, Glenn, estão reagindo contra isso. Mas pressionar agora já não é suficiente. Só falar já não é suficiente. Se o povo americano continuar votando nas mesmas pessoas repetidas vezes, e esse sistema de partido único nos Estados Unidos, que é construído para gerar lucros com guerras, essas guerras não vão acabar. Então, realmente, precisamos incentivar os americanos a promover uma mudança dentro dos próprios Estados Unidos. E é por isso que o povo americano é o mais propagandeado do mundo. Porque se eles despertarem, haverá uma revolução nos Estados Unidos. E é por isso que as elites americanas mantêm um controle forte sobre a democracia, não só através da mídia tradicional, mas também pelo Vale do Silício e pelas plataformas de redes sociais, porque querem manter seu povo adormecido. Se eles acordarem e virem o que esse império fez com o resto do mundo, pelo menos depois da Segunda Guerra Mundial, isso vai gerar uma mudança. Portanto, só pressionar não é suficiente, na minha opinião. Precisamos ser mais ativos em convencer o povo americano a agir dentro do próprio país e não continuar reciclando o mesmo tipo de pessoas com mentalidade criminosa para posições de poder, porque somos nós que estamos pagando o preço por isso. Talvez o povo americano não veja o que está acontecendo na Síria. Mas em 2011, antes da Operação Timber Sycamore,
A Síria era um dos países mais seguros da região. Tínhamos mais de 7 milhões de turistas na Síria. We had over 7 million tourists in Syria. We had 4+% Tínhamos um crescimento do PIB acima de 4% na Síria. in Syria. Eu costumava estar em Damasco e em outros lugares e via todos esses estrangeiros vindo do Ocidente para fazer turismo em nosso país. O que aconteceu agora? Virou algo como Tora Bora. Tá até pior do que o Afeganistão, certo? Então, o que mudou? Era o mesmo regime naquela época, mas era estável. O que mudou foi essa operação de mudança de regime, esses esforços de desestabilização, que foram iniciados pela CIA, pelo MI6, pelos aparatos secretos de inteligência, por razões geopolíticas, por razões financeiras, como explicamos durante esta conversa com você. Ainda me surpreende, porém, que as pessoas sempre caiam na propaganda, que é como você vende as guerras, uma campanha de marketing eficaz. Mas algumas pessoas viram como um escândalo quando surgiram aqueles documentos da CIA revelando, no Afeganistão, que eles usaram a imagem de meninas indo para a escola como uma forma de vender uma guerra cada vez mais impopular para os europeus. É estranho para mim que isso se torne um escândalo, que isso não tenha sido óbvio desde o primeiro dia, que tantas pessoas ainda acreditem que os Estados Unidos têm uma estratégia de segurança ligada à hegemonia e à primazia global. Essa ideia de que é assim que vamos nos manter seguros no mundo. E, no entanto, quando invade um país, vende isso ao público como puro altruísmo, apenas tentando ajudar as pessoas. A ideia de que eles ocupariam, por exemplo, o Afeganistão por 20 anos, porque queriam que as meninas afegãs fossem à escola, é isso que impulsiona as políticas. Quero dizer, isso se torna infantil, mas o fato de toda a mídia repetir isso é preocupante. Além disso, estou perguntando aqui se na Armênia também, fico um pouco surpreso que a pergunta deva ser feita. Por que os Estados Unidos estão tão interessados na Armênia? O que há em sua geografia e posição que a torna útil? Por que essa ideia de, eles querem vir e nos ajudar, é por isso que estão fazendo todas essas coisas? É meio estranha. E sempre fiz o mesmo ponto em relação à Ucrânia. De todos esses documentos americanos, desses estudiosos americanos, especialistas de think tanks que escreveram livros e artigos sobre por que puxar a Ucrânia para a órbita da OTAN seria o caminho para desmembrar e destruir a Rússia. E de alguma forma, não, eles só estão vindo aqui para nos ajudar. Sabe, a política é movida pelo desejo de espalhar democracia e liberdade. É muito estranho. Então, só tenho uma última pergunta rápida sobre a Síria. Considerando que muitas pessoas, por vários motivos, tinham boas razões para serem muito críticas ao governo de Assad, como você disse corretamente, é bastante autoritário, há preocupações humanitárias legítimas, é claro, sobre como ele governou o país por muito tempo. Mas muitas pessoas acreditaram nessa ideia de que, bem, agora o Ocidente está aqui. Eles só querem, a América só quer espalhar liberdade e democracia, junto com a Arábia Saudita por algum motivo. Como eles veem isso agora? Porque, para muitas pessoas, certamente devem ter apoiado a queda de Assad e comemorado nas ruas. Acho que o choque de realidade agora é Jolani e seus capangas comandando a Síria em detrimento do próprio país. E, de fato, como você disse, a própria Síria provavelmente vai se desintegrar. Então, há alguma lição aprendida, ou como as pessoas estão respondendo a essa situação? Pergunto porque também vejo o mesmo agora na Ucrânia. Mais pessoas agora estão se destacando como ex-candidatos à presidência. Outros agora estão dizendo que, bem, parece que os europeus estão apenas nos usando como bucha de canhão para enfraquecer a Rússia. Quero dizer, isso já deveria ter ficado evidente em 2014, mas ainda estamos aqui. Você vê isso na Síria também. Com certeza. Estou vendo um número crescente, não só de sírios, mas também de libaneses, egípcios e iraquianos nas redes sociais, dizendo que nos tempos de Bashar, nada disso acontecia. O que está acontecendo agora na Síria? Sim, quando eu disse que Assad era autoritário, ou que ele liderava um regime autoritário,
Isso era autoritarismo político. As pessoas eram livres em nível social, em nível econômico, desde que você não representasse uma ameaça séria ao regime em si. Por exemplo, pegando em armas ou formando um partido de oposição que quisesse derrubar o regime, nada teria acontecido com você. Mas agora, sob o regime de Jolani, este é um exemplo que quero dar e que é muito importante. Sob Assad, não importava se você era alauíta, xiita, druso ou sunita. Desde que fosse leal ao regime, nada iria acontecer com você. Não era um regime político sectário. Agora, sob Jolani, mesmo que você apoie Jolani, mesmo que seja anti-Assad, mesmo que tenha sido uma figura proeminente da oposição contra Assad, se você nasceu na religião errada, será morto. Um exemplo desta semana, que achei realmente comovente, é o de um cientista sírio da comunidade drusa. Lives in a Syrian scientist from the Druze community. For 14 years he exiled himself in Paris. Por 14 anos, ele se exilou em Paris. Ele não queria visitar a Síria, o que eu suponho que foi por causa da ditadura Assad, certo? Ele não queria voltar para o país. Agora, após a mudança de regime, ele queria visitar seu país livre e democrático e aproveitá-lo com sua família. E ele foi para a Síria e foi morto junto com seu irmão e seu pai, tudo documentado em vídeo. Eles foram executados na rua por terem nascido na religião errada, o que significa que algumas pessoas deram um tiro no próprio pé. E seu primo fez uma longa postagem. Eu li e me fez chorar. Mas quando fui ao perfil dele, parece que eles eram opositores de longa data ao Assad, o que significa que tinham comemorado essa operação de mudança de regime. Mas quando voltaram para a Síria, foram mortos por causa de sua filiação religiosa. Então, essa é a pergunta que muitas pessoas estão fazendo hoje em dia. Ajudamos uma revolução retrógrada e sectária? A resposta é sim. Mas muitas pessoas, Glenn, vivem nessa negação. E é difícil para muitos engolirem o fato de que estavam do lado errado. Então eles até dobram a aposta, certo? Não querem aceitar que o que foi feito à Síria estava errado. Mas as pessoas que estão pagando o preço agora, lá na Síria, definitivamente estão se arrependendo. E estou conversando com pessoas na Síria. Elas estão me dizendo: nós não confiamos mais nem na sombra dos nossos próprios corpos. Não confiamos em ninguém. Não podemos confiar nem nos nossos vizinhos. Não podemos confiar em nenhuma pessoa, nem mesmo em nossos parentes. Todo mundo desconfia de todo mundo, o que significa que a confiança entre o povo sírio acabou. Agora, mesmo que as pessoas se arrependam, mesmo que queiram mudar o regime de Jolani, quem vai substituí-lo? Essa é a questão. Mesmo que alguém venha, digamos, do lado da oposição, alguém como Manaf Tlas, que era filho do ex-ministro da Defesa da Síria, exilado na Arábia Saudita e que vem sendo preparado para esse papel há muito tempo, essa pessoa é um militar. Ele não é sectário. Ele não é um genocida, como Jolani. Mas mesmo que essa pessoa venha, isso também significa que ela foi doutrinada na Arábia Saudita. E mesmo que venha, isso significa que a Síria não tem mais uma economia nacional, não tem mais um exército funcional. Então ele não será capaz de construir um Estado soberano. E é por isso que eu disse que o dano já foi feito. Isso pode levar décadas, e provavelmente os Estados Unidos e outras potências estarão distraídos com outras questões no mundo, para que os sírios possam se recuperar e reconstruir as instituições do Estado. Mas até lá, isso vai levar décadas e muito tempo. Então quem vier a seguir na Síria não vai mudar nada, exceto que as mortes contra as minorias vão parar. Mas a Síria, como país, já foi destruída. Você não tem mais acesso aos recursos energéticos. Então, como pode reconstruir seu país? Você não tem mais acesso ao seu trigo. Então, como vai comprar pão? As fábricas estão todas destruídas. Então, como vai reconstruir o país? De qualquer forma, quem vier a seguir, a única coisa boa que poderia acontecer com um novo líder é que as mortes sectárias poderiam parar. Mas esperar que alguém venha com uma varinha mágica na mão para reconstruir o país?
Isso não vai acontecer. Logicamente, isso não é mais possível. Sim, e como você sugeriu antes, um contrato social não pode simplesmente ser restabelecido. Essa é uma daquelas coisas que precisam de tempo. De qualquer forma, muito obrigado pelas suas ideias, eu realmente aprecio e me sinto um pouco mais sábio sobre o assunto. Então, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado. Thank you very much.